Com licença, muito respeito estar pisando aqui. Já tem história, 12º, hein? Deve ser muita história e a gente vai contar um pouco agora da sua história. Irmão, mais uma vez, satisfação. Muito obrigado mesmo por ter vindo aqui, certo? E gostaria de pedir para você se apresentar para a rapaziada, para quem não te conhece, quem é Pedro Oliveira ou para muitos Pedrinho. É isso aí. Bom, sou Pedro Oliveira, ou conhecido também como Pedrinho. Nasci aqui, sou cria de Guaianazes, né, Lajeadas de Bandeirantes, filho de nordestino, indígena, considero muito como indígena e minha identidade, sociólogo, então fui para o mundo acadêmico também, pesquisar, e estamos aqui construindo. E faço parte de um coletivo chamado de audiovisual periférico, chamado Cine Campinho. Vou falar um pouco da nossa história também e dessa minha trajetória. Muito respeito e parabéns aí pelo trabalho de vocês. Tamo Muito junto. obrigado, irmão. Muito obrigado mesmo. Satisfação é toda nossa aí. Total. Irmão, quem é o Pedro, assim, fora do que ele já faz no dia a dia, como que é o Pedro? Fala um pouco aí, irmão. Bom, olha, eu cresci muito na cultura periférica, né? E a gente sempre está em busca da nossa identidade. Para além desse RG que não fala muito sobre nós, né? Você vai buscar quem é você. E aí eu nasci, né, cria do hip hop, né? Via muito rap, vários amigos cantando, ensaiando, sendo DJ. E eu fui ali me enturmar, né, com a galera aqui, sobretudo aqui a galera do Barracão na época, Tuiá, Júnior, Bruce, Bena, Buda, Banca Nervosa como um todo. E os caras me acolheram, né, fomos trocar ideia, e os caras foram me falando um pouco mais da cultura periférica. E ali eu montei um grupo de rap. E também a gente passou a cantar em quermesse, passou a se apresentar em escolas públicas como Barracão, Balbina, né? E aí eu fui querendo conhecer um pouco mais da cultura periférica. Aí fui fazer aula de dança de rua com o Nelson Triunfo, fui fazer aula de DJ com o KLJ, e aí eu fui buscando. Aí depois eu fui conhecer o samba rock também, então fui fazer um pouco aula de samba rock. Tudo isso para ver quem era eu, fazer essa construção da minha identidade, né? E aí eu acredito que é isso. Eu sou fruto de um pouco de diversas coisas dessa minha trajetória, da minha caminhada, que me tornou a pessoa que eu sou hoje, né? Então, essas identidades da cultura periférica me ajudou muito, e aí eu cheguei no audiovisual, né? Que também foi uma outra linguagem. Passei pelo teatro, inclusive cheguei a dar aula em algumas escolas, tem até que o Renato participou uma época, né? Da aula aqui no Barracão, junto com a professora Maria Andrade, conhecida como Mariquinha. A gente pegava uma sexta-feira no Barracão, depois pegávamos no Balbina também, no Vila Holanda 2, onde a galera, todo mundo ia embora, a galera ficava. Deu 3 grupos de teatro, quase 100 alunos participando. Então essas experiências foram dizendo que a gente precisa sempre do externo para te reafirmar. Então você sai para buscar. Então eu saí para buscar alguns elementos que me ajudou a ser o Pedro Oliveira ou o Pedrinho. Parabéns, parabéns. Isso aí. E me fala um pouco desse seu projeto, da sua história. Você passou por, você tem algo muito cultural, né? Então vamos falar um pouco do projeto, que é alguma raiz aqui da nossa quebrada, certo? Como que se originou o Cine Campinho? Como que foi a ideia? Como que foi a construção? Principalmente aquele momento que você falou assim, estou com mais 3 pessoas, não sei quantas foram. Falar, vamos fazer? Que eu acho que é uma história muito interessante se aprofundar nisso. Maravilha, maravilha pela pergunta, viu? Você sabe que tem uma coisa que quando eu falei que a cultura periférica me ajudou, primeiro que ela me ajudou a entender quem era o indivíduo, o Pedro, né? E aí, quando eu chego na cultura, eu vou vendo que nada é construído sozinho. Tudo é a base da coletividade. Aliás, a gente vai buscar lá na história anterior que dos animais, a gente é o ser mais fraco. Mais fraco. Mas por que a gente sobreviveu até os tempos atuais? E dominou até leões, gatos? Porque a gente aprendeu a andar em bando. Porque sozinho a gente era uma presa fácil. E aí eu fui percebendo que o Pedro sozinho era ninguém. Pedro sozinho, para modificar, para transformar o dia a dia, a sociedade, precisa de mais gente. E aí as primeiras pessoas que eu me juntei foram meus irmãos, né?
de casa, de sangue, ó, precisamos fazer alguma coisa. Estavam sempre incomodados com o dia a dia, porque a gente sempre olhava para os jornais, lembro como hoje, em 2006, que teve aquela queima de ônibus, e só se via falar de Guaianazes de uma maneira muito ruim. E isso era ruim para nós, porque quando eu estudava em Arthur Alvim, nessa época eu fui fazer magistério lá, e o Cefam, e as pessoas, quando você falava que era de Guaianazes, a galera já vinha com um rótulo, né, falar que aqui era só violento. E violência tem, mas vamos entender por que é violência. A violência é por ausência do Estado. Mas violência tem tudo que é canto. Mas aqui também tem arte, aqui também tem povo bonito, também tem um monte de coisas que tem uma cultura que ninguém falava. E a gente falou, vamos fazer alguma coisa diferente? Vamos mostrar as páginas que existem outras coisas? E aí se juntou meus irmãos, aí chamei a Mariquinha, aí que vieram com as irmãs, depois veio uma galera e falou, vamos fazer, o que a gente pode fazer aqui para modificar o nosso dia a dia, para ser uma coisa que nos permita trocar ideia com a galera, isso que vocês estão fazendo aqui, de uma maneira mais tranquila, sem dar oreada em ninguém, mas vamos conversar. O que a gente faz? Vamos colocar a cultura, a linguagem